Olá, meu nome é Tatiane Lima, eu sou licencianda na dança na UFRJ. E a minha pesquisa, o artigo que eu debati, foi sobre a educação e a pedagogia dos sentidos. E aí, como retratar esse assunto, de forma que seja claro e evidente o que seria a dança-educação e o que seria essa pedagogia dos sentidos. Primeiro a gente vai retratar o que seria a dança-educação. A dança-educação é a dança como área de conhecimento, uma relevância numa área de conhecimento dentro da educação básica. E as referências, como a gente conhece bem, de arte, da relevância da arte na educação, é a Ana Maria Barbosa com a proposta triangular, que conversa muito com a questão da dança-educação, e as visões filosóficas de tanto Rubem Alves como Paulo Freire, que retratam de forma muito sensitiva e sensorial o que seria a pedagogia dos sentidos. Eles explicam de forma bem concisa, de uma forma bem tocante e... não posso explicar. De uma forma geral e de uma forma que seja fácil de compreender de forma sensorial essa pedagogia, que ela seja inclusiva para todos. E aí entrando com a dança como área de conhecimento, A inclusão da dança como disciplina obrigatória no currículo da educação básica ocorreu em 2016 na LDB, número 13.278. E como lei, ela defende que a dança ela tenha um lugar significativo para a educação. E é por isso que trazer a dança-educação e a pedagogia dos sentidos é um lugar na qual é necessário trazer para a educação infantil, trabalhar melhor na dança-educação na escola básica. Com isso, a gente pode entender que a dança-educação para ela e a pedagogia dos sentidos, elas têm um lugar em comum que é o lúdico, trabalhar o lúdico, que desenvolve diversas habilidades de criação artística. E a partir dessa criação artística, eu não digo só para dança, mas sim para criação artística, tanto pelas artes visuais, pela música, pelo teatro e tantas outras manifestações artísticas, que se desenvolvem melhor aplicando a proposta triangular da Ana May, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. E o que seria essa pedagogia da educação sensível? Eu queria ler essa frase que eu acho muito importante do Rubem Alves. Sem a educação das sensibilidades, todas as habilidades são tolas e sem sentido. E aí, por que ele diz isso? Porque todas as experiências que a gente tem na vida, independente de qual seja, nós atribuímos um sentido, nós atribuímos uma relação, a gente constrói uma relação sensível. E essa relação sensível, ela aproxima a gente da vivência e da realidade externa das coisas. E aí, trazendo para a sala de aula, a gente vai falar um pouquinho sobre essa relação do professor com o aluno. E aí, essa educação sensível, ela estimula essa questão da vivência do aluno como protagonista, das suas ações, da sua protagonização da sua vida, e da realidade externa desse aluno, O que esse aluno passou fora da sala de aula para ele ter essa visão que ele tem hoje, E estamos falando de uma sala de aula que contém até 30 alunos, vamos dizer assim, entre 30 e 40 alunos, pensando num contexto geral da educação brasileira, Então, são 30 possibilidades de pontos de vista diferentes, de vivências diferentes, de alunos diferentes, a educação, de uma forma tradicional, a gente pode ver que é estimulada de uma forma que todos os alunos precisam ter um certo conhecimento, então você acaba tendo essa visão de molde, uma questão tradicional de moldar a mente dos alunos. A pedagogia dos sentidos, essa educação sensível, sensorial, ela estimula que você entenda que cada um é um, Cada indivíduo possui a sua própria vivência relacionada a algum objeto ou alguma experiência. Então isso não quer dizer que 30 alunos vão ter a mesma experiência, cada um vai ter um olhar mediante a sua vivência com aquele objeto, com aquela relação que ele criou com aquele objeto fora mesmo da sala de aula, E é importante ressaltar que o que se vive dentro da sala de aula precisa ser relevante para a vida. Então, precisamos trazer também esse contexto fora da sala de aula para ele fazer um sentido. E aí tudo, entra, E aí o lugar do professor como profissional nesse lugar, ele desenvolve essas provocações, os questionamentos do por que esse aluno pensou dessa forma e esse aluno pensou outra, Estimular esse tipo de conhecimento na qual você não ensina, você provoca um ensinamento a partir de pontos de vista e não um molde, algo que a gente diz como afirmativo verídico, como se fosse uma verdade absoluta. A gente não, acho que a educação sensível no geral, principalmente a arte, não defende esse lugar de uma verdade absoluta, e sim
todas as considerações são verdadeiras mediante a sua vivência, né? E isso promove uma troca de saberes. Do aluno que vê dessa forma e do aluno que vê da outra. E eles trocam esses saberes, até mesmo o professor auxilia esse lugar do próprio saber dele também, para que haja também uma visualização de um contexto, tanto geral como individual, de realidades plurais, né, diversas. E aqui também tem uma frase do Paulo Freire, que eu gosto bastante. Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção. Quando a gente ensina algo, né, um conhecimento, a gente não como eu né, afirmei anteriormente, a gente não constrói um molde, não é algo tipo, tem que ser dessa forma, só tem este caminho. O conhecimento, ele tem que desenvolver possibilidades, né, possibilidades de visões, possibilidades de alternativas, e dentro da arte a gente estimula muito isso na questão do movimento, por exemplo. Se eu pensar por exemplo, o braço estendido, de quantas formas eu posso fazer esse braço estendido? Posso fazer em níveis diferentes, posso fazer com técnicas diferentes, com a movimentação diferente, de várias formas possíveis. Então, essa experimentação também das possibilidades, da pluralidade de movimentação, da pluralidade das possibilidades a partir de um conhecimento que você adquire, ele desenvolve a sua própria visão sobre algo, como posso explicar? Uma independência, na verdade, de saberes já construídos. Você começa a estimular o seu próprio saber e uma construção sua. E aí a gente consegue, né, visualizar como diversos empresários, pessoas que têm a sua própria carreira, que constroem coisas a partir do que aprenderam na escola, né? E é esse lugar que a gente quer entrar. O professor, essa relação do professor e o estudante é muito importante, que a gente defende exatamente como eu falei, das trocas de conhecimento e saberes. O professor, ele não é o autor, o dominante de um conhecimento, mas sim ele estimula que todos os alunos compreendam um assunto e que ele mesmo também pode não compreender, que ele mesmo pode ter seus questionamentos. E quando estamos sempre em conjunto, nós conseguimos ter outras mentes, outras possibilidades, outros pontos de vista, no qual tudo pode ser questionado, tudo pode ser visto de outra forma, de outro ponto de vista. Então é importante esse lugar das trocas de conhecimento e saberes a partir de um conhecimento geral ou de vários conhecimentos a partir de algo assim. E a referência do indivíduo como protagonista da sua própria ação. O indivíduo que protagoniza aquele pensamento, ele protagoniza o fazer dele, artístico, né, como é o nosso foco aqui na arte, mas ele tem um lugar fundamental da realidade que ele vive fora da sala de aula, da realidade que ele vive a partir daquele conhecimento, e da relação que ele constrói com aquilo, e esse lugar é muito importante, né? Trazendo que a experiência individual de cada aluno desenvolve as observações, desenvolve os questionamentos, as inquietações, e quando compartilhado, né, com esse geral, com esse grupo, normalmente com a sala de aula, ele precisa validar essa protagonização das experiências da sua própria vida, propondo essas trocas de saberes entre os alunos, tanto os alunos como os professores. E é uma troca muito interessante. E aí fica uma frase que eu coloquei no artigo, que pra mim é muito inquieta, né? Uma frase muito chocante, que acho que faz a gente questionar esse lugar do ser professor na sala de aula. Se o professor limita o aluno a desenvolver apenas um método de se chegar àquele resultado e não deixa experimentar outros meios, qual seria o objetivo desse professor? Ensinar ou moldar? E eu acho que é aí, justamente, que entra a pedagogia da educação insensível. Porque a gente quer ensinar um conhecimento, mas a gente não quer moldar algo, a gente não quer construir uma verdade absoluta, como eu falei nas outras vezes. A gente estimula sempre que haja possibilidades para chegar ao mesmo caminho, por exemplo. Se a gente pensar em relação à matemática, né, e outras disciplinas também que são obrigatórias necessariamente na educação básica, a gente também traz esse lugar da interdisciplinaridade, né, de como a dança ela também provoca, dentro da sua pluralidade de possibilidades, né, a partir da movimentação, ela também traz essa pluralidade de pensamentos em como desenvolver a resposta para cada coisa. Então, a dança ela não se limita só a um corpo físico, que faz movimentações específicas. A dança ela traz uma proposta de trazer o entendimento das suas realidades, das vivências que você faz, também para estimular esse pensamento crítico, esse desenvolvimento cognitivo em outras disciplinas, né, obrigatórias. Entrando um pouquinho na proposta triangular, né, essa abordagem foi desenvolvida pela Ana May Barbosa, que entende como uma cultura apreciativa pelo meio do ensino da arte. E aí ele permite a leitura crítica de imagens artísticas e do próprio cotidiano.
a contextualização. O contextualizar é a inter-relação do indivíduo com o objeto, né? Ele começa a produzir sentido naquilo que ele vê. A apreciação é o processo de leitura da obra, né? Para um desenvolvimento pedagógico. O que aquele objeto significa? O que ele traz para mim? Quando eu vejo esse objeto, o que ele remete a mim? Que tipo de memória ele me traz? O que ele traz de sensação para mim? Então é esse estímulo do pensamento crítico, do processo de leitura do que aquele objeto, aquele conhecimento passa pra gente. A contextualização, ela traz essa produção melhor do conhecimento, você começa a produzir uma relação com esse conhecimento. E o fazer artístico é você estimular a própria produção, né? É você vivenciar aquele objeto para um aprendizado completo. Então, eu já vi aquele objeto, eu já interagi com o objeto. O que eu posso fazer agora, a partir desse objeto, agora que eu já tenho uma relação com ele, né? O que eu posso fazer a partir disso? E aí, como exemplos, né, de tanto a dança como a educação sensível, eu trago também propostas a partir da dança, como, por exemplo, o samba, né? Como a gente pode trabalhar, por exemplo, na educação infantil, a dança de forma que seja completa dentro da educação básica, né? Ela atenda às necessidades da educação básica. O samba é considerado dança, mas também é considerado gênero musical e é considerado um dos mais representativos da cultura brasileira, né? Popular brasileira. E o que ele traz de uma referência tão grande? Nesse caso aqui a gente traz uma foto sobre um pouquinho da dança de roda, do samba de roda, né? E aí o que podemos trazer de conhecimento dentro do samba? A luta contra o preconceito racial, porque é uma identidade afrodescendente, de um contexto histórico também, de uma luta racial, traz a representação de alegria e união em relação à música, em relação às cores e toda a vivência da música, da dança nesse contexto. E a própria identidade cultural, porque dentro desse contexto artístico também temos o contexto cultural. O samba é uma cultura, né, do próprio Brasil. Então, a gente estimula um conhecimento um pouquinho mais amplo do que só a cidade em que você habita para estudar aquilo, né? O samba é uma cultura do próprio país, do Brasil. E aí a gente entra também no maracatu. O maracatu é uma manifestação cultural do Brasil, né? E é uma mistura de culturas ameríndias, africanas, europeias, que era feito por meio de rituais, encontros com ritmo religioso. Então aí nesse lugar, por exemplo, do maracatu, a gente já começa a debater, a gente começa a entender um conhecimento cultural vasto, né, sobre os ameríndios, a África, a Europa, e o combate à intolerância religiosa, porque se eles trazem uma questão religiosa, né, você acaba desenvolvendo um conhecimento sobre tal religião. E aí a gente começa também a debater o sentido do porquê essa religião existe, mas não num sentido de questionar a existência, né, mas questionar a resistência dela, porque ela ainda existe, porque devemos entendê-la, porque devemos respeitar como todas as religiões, né, não só essa, né, na qual se vive o maracatu, mas também as outras religiões, né, então a gente acaba combatendo a intolerância religiosa, incentivando o respeito a todas as religiões, independente do indivíduo ter ou não uma. E aí a gente passa por frevo, né, que é uma marchinha acelerada, no som de banda que segue estilos de blocos de carnaval, é muito vívido no Nordeste, né, e também traz essa questão da alegria, da união, da felicidade, e muito bem manifestado com as cores, né? E o encontro de diversos instrumentos musicais, né? Principalmente quando a gente fala do carnaval, que é um lugar muito conhecido para todos do Brasil, né? De festa, de diversão, e essa relação intensa com as cores, né? Dos guarda-chuvas, do próprio figurino, são questões muito a ver com a alegria e tudo mais. E todas essas questões que eu estou pontuando são objetivos pedagógicos dentro da educação infantil, como construção ética e crítica do próprio indivíduo para a sociedade, né? E aí, as considerações finais, eu queria trazer a relevância da arte para a educação, né? Como a arte ela traz a melhora para a autoestima, ela desenvolve um comportamento social mais interativo na sociedade, no sentido de se estabelecer com um grupo, se estabelecer como sociedade, se estabelecer como indivíduo, em relação a como a gente falou da religião, respeitar o lugar, né, o seu lugar no espaço, o lugar do outro, e também contribuindo com o desenvolvimento crítico e sensorial do próprio indivíduo, né? Então a gente acaba, com essa relação da arte para a educação, a gente desenvolve melhor o próprio corpo, entende melhor o corpo do outro,
o corpo no próprio espaço, o que o meu corpo tem a ver com a escola, o que o meu corpo está fazendo na escola, o que o meu corpo pode fazer na escola, como estamos falando de possibilidades, o corpo, né, no espaço, na escola, na sociedade, e entrando em contato aos poucos com as realidades, né, referente à vivência de cada aluno. E trazendo a importância do lugar do professor como ouvinte, né, aberto a compreender as realidades dos próprios alunos, entendendo que a distinção de uma realidade de outra, ela não é um problema, e sim ela é uma possibilidade para novos questionamentos e novos pontos de vista dentro da sala de aula, dentro da própria educação, para se desenvolver esse crítico, o sensorial, estimular, né, indivíduos mais pensantes. E aí fazendo também essa importância, como eu tinha falado, da interdisciplinaridade da dança, né? Que ela alcança conhecimentos que vão além do corpo e dos movimentos, como eu informei. A questão da matemática e tudo mais. A interdisciplinaridade da dança, ela promove as possibilidades, promove as movimentações, o pensamento, o desenvolver artístico, tudo isso implica em quando for para uma prova, quando for chegar em uma outra disciplina, ou até mesmo em outras experiências na própria vida, o aluno possa desenvolver melhor o resultado dele, começa a promover também possibilidades de caminhos até essa resolução, né? Não estou querendo dizer que o aluno não vai ter dificuldade, mas talvez ele tenha mais facilidade pelos meios artísticos, ou até mesmo o meio artístico pode facilitá-lo a chegar numa certa conclusão sobre alguma coisa na realidade da vida dele, ou nas próprias disciplinas. Essas foram as conclusões que eu refleti sobre todo esse pensamento. Essas são as referências bibliográficas que eu tive a partir do artigo e também trouxe um pouquinho para esse slide. E gostaria de agradecer a contribuição e a apreciação de todos.